Em que contexto aparece a oração na Bíblia? Por exemplo, os santos do Antigo Testamento. Como que eles se utilizavam da oração? O que representava para eles a oração? E aí, fazendo um apanhado, eu vi que Abraão era um homem de oração. E aí, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 18, lá à altura do verso 23, a Bíblia diz que Deus disse: eu não vou ocultar o que eu vou fazer para Abraão, meu servo. E aí Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. E Abraão aparece como intercessor. Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse a Abraão: se tiver 50 justos lá, eu pouparei, não destruirei a cidade. Mas Deus, e se tiver 40? Não destruirei, Abraão. Se tiver 30, Senhor, não destruirei. Ó Deus, eu vou me atrever, eu vou falar 10. Tem? Deus disse: não tem, Abraão. Não tem. Abraão era um homem de oração. Eu vejo Isaac. E a Bíblia nos diz que Isaac orou constantemente por Rebeca, sua esposa, pois ela era estéril. A Bíblia diz que Isaac orou. Deus, abre a madre da minha esposa. Abre o ventre de minha esposa. Faz que ela me dê descendência, Deus. Isso é os patriarcas. Jacó, quando sai da terra, quando Esaú, seu irmão, lhe persegue, a Bíblia diz que Jacó encontra Deus num certo local, e Deus lhe aparece um sonho, e Jacó, muito empolgado com aquilo, ele edifica um altar e diz: olha, Deus dos céus e da terra, Deus de meu pai Abraão, Isaque e Jacó, eu vou para a terra de Labão. Se eu voltar, Senhor, tudo que eu votei a ti te pagarei, dar-te-ei os dízimos de tudo. Jacó era um homem de oração. Vocês conhecem a grande passagem. Jacó volta depois para a terra, já farto de riqueza, envia uma parte da riqueza para o seu irmão Esaú, para apaziguar a situação. Desesperado, com medo de seu irmão exterminá-lo, ele passa o val de Jaboque. E lá no val de Jaboque, em oração, Deus envia um anjo. E aquele Jacó, aquele homem que saiu da terra como ladrão, porque a Bíblia diz que ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, e aí ele luta profundamente com o anjo, e o anjo toca em Jacó, fere-lhe a coxa, Jacó agarra na coxa dele, e o anjo diz: deixa-me ir. Ele diz: eu não vou te deixar enquanto não me deres uma bênção. E aí o anjo diz: eu vou te abençoar, teu nome não é mais Jacó, ladrão, quer dizer, trapaceiro, enganador, teu nome agora é Israel, homem de Deus, príncipe do Senhor. Essa é a verdade. Homem de oração, homem de uma profunda vida de oração. Esses os patriarcas. No período patriarcal, Moisés, o que dizer de Moisés? Só tenho a dizer que a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Como isso aconteceu? Pelo sobrenatural, é óbvio. Aquele homem foi sustentado pelo poder de Deus 40 dias. Imaginemos nós, um dia de jejum e oração já nos cansa, já nos deixa caídos, abatidos. Imagina um homem 40 dias na presença de Deus, sem ter necessidade de um alimento, sem precisar de um conforto, de um amor do lado, de um filho, de uma esposa, de um amigo, de um conselho. 40 dias e 40 noites desfrutando da gloriosa presença de Deus. Moisés, que homem de oração, que sobrenatural. Torna a fazer, Deus. Que o Esteban disse: precisamos voltar a essa essência das Escrituras, a crer nesse poder de Deus. A Bíblia fala de Ana, uma das orações mais belas registradas na Bíblia. Ana, uma oração cheia de eloquência, tanta eloquência que não tinha nenhum som. Uma oração na qual o sacerdote ele olha para ela e diz: está embriagada, mulher, para com esse vinho. Ela diz: ó Senhor, eu não estou embriagada, meu coração está quebrado, estou quebrantada. Eu tenho orado a Deus por um filho, todos os dias, todo ano eu venho nesse tabernáculo, dou o meu sacrifício. Meus lábios não são de uma mulher que está embriagada. Isso aqui é a manifestação do meu coração ardendo,
triste, eu não aguento mais. E o profeta diz: vai para casa e seja feita conforme a tua petição. Deus te abençoe, minha filha. E Deus, naquele contexto, tinha uma aliança levítica. A Bíblia diz que ela teve um filho. E depois de algum tempo ela disse: por esse menino orava eu ao Senhor, e agora eu dou ele. E aí você tem a figura do profeta Samuel. Isso é oração na Bíblia. Isso é oração. Tem vários homens de oração. Josué. Eu estava lendo hoje, eu fiquei abismado. Josué. Eu fiquei abismado, porque se nós entrarmos no site da NASA agora, nós vamos ver complexidades no universo. Tanta coisa. Leia Marcelo Gleiser, astrônomo. O universo é tão complexo, tem cada coisa no nosso universo, no nosso espaço cósmico, por assim dizer. Mas o que a ciência vai dizer quando lê Josué capítulo 12, capítulo 10, do 12 ao 13? Numa batalha, o homem de Deus se levanta e para vencer a batalha contra os inimigos, ele diz: Sol, detenha-te em Gibeão, Lua, fica aí em Aijalon. O movimento que a ciência diz de rotação e translação na Terra parou. E o escritor diz: nunca houve dia antes como esse, nem vai haver adiante, porque Deus ouviu a oração de um homem. Oh, meu Deus do céu, nós ficamos tão fantásticos quando alguém diz assim: o homem foi à lua. Eu respondo: mas meu Deus, e eu com isso, se ele foi ou não? Um homem de Deus fez a terra parar com a oração? Mas meu Deus do céu, nós dizemos assim: hoje uma criança tem um tablet na mão, tem a forma. Eu falei: meu Deus, Deus tem coisas tão maiores do que essa. Inventam-se um foguete. Como é que vocês vão me explicar isso aqui? As pessoas ficam abismadas quando elas dizem: Alexandre o Grande foi isso, Ciro o Grande foi isso, Mao Tse Tung foi isso, Lenin, Stalin, Hitler fizeram isso. Eu quero ver se eles fizeram isso. Quando foi que a história diz que eles fizeram a terra parar? Isso Deus fez pela oração de um homem. Vocês entenderem um pouco agora por que Tiago diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Josué. Daniel. A história nos diz que Daniel orava constantemente ao Senhor. Leia o livro e vocês verão completamente que vida profunda de oração. Até quando o rei Dario libera um decreto que aquele que oferecer qualquer oração que não seja a mim, vai ser lançado na cova dos leões. A Bíblia nos diz bem simples: Daniel orava ao Senhor como costumava fazer antes. Ou seja, eu quero saber desse decreto. E aí lá no contexto do capítulo 9, Daniel ora. E a Bíblia diz que essa oração desse homem era tão profunda. Meu Deus, que graça é aquela. Deus mandou um anjo, Gabriel, mensageiro. Aquele anjo foi dar resposta a Daniel, porque Daniel ficou preocupado com o destino do povo de Israel. E ele orou, e ele se pôs 21 dias na presença de Deus, orando. Todos os dias: Deus, responde o que há de ser do meu povo. E o anjo foi e deu a resposta para Daniel. Oração, irmãos, oração. Não é nada novo, mas eu acredito que é a coisa mais profunda que existe na terra. Leonard Ravenhill nos diz que assim como o homem descobriu o poder da medicina, da tecnologia, assim como o homem descobriu o poder da bomba atômica, assim a igreja precisa redescobrir o poder da oração. Nós precisamos voltar a entender o que é oração. E a oração na igreja primitiva. Eu falei muito sobre a oração dos santos no Antigo Testamento. Como que era a oração na igreja primitiva? Um judeu piedoso, todos os dias ele ia no templo, ou na sua casa, onde ele estivesse, ele orava 3 vezes ao Senhor. Ele orava às 9 horas da manhã, ele orava ao meio-dia e ele orava às 15 horas da tarde. E ele orava. Quando eles se convertem ao Evangelho, eles transportam essa tradição
e passam a viver a oração. A tradição não importa, o rito não importa, o que importa é o princípio. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 5, e prestem atenção, Jesus ensinando sobre oração. Os discípulos disseram, ensina-nos a orar, e ele ensinou. E temos a oração, os princípios da oração, culturalmente chamada oração no Pai Nosso. Mas Jesus ensina em Mateus capítulo 6, verso 5, ele diz, quando orarem, quando vocês orarem. Ou seja, ele não disse assim, se acontecer de vocês orarem, pode ser que vocês orem. Quem sabe, meus discípulos, vocês queiram orar. Não, Jesus escreve para uns discípulos que ele tem certeza que vão entender o que significa oração. E aí ele diz, quando vocês orarem, eu sei que vocês vão orar. Eu tenho certeza que se vocês são cristãos verdadeiros, que vocês querem de mim mesmo, que vocês buscam o reino de Deus sobre tudo, vocês vão ser pessoas que oram. E a igreja primitiva, vocês conhecem o contexto? Atos 1,14 diz que os 12 apóstolos e outros irmãos, inclusive Maria, a mãe do Senhor, uns 120 irmãos na congregação pré-pentecostal, vamos dizer assim, pré-pentecostes, não pentecostal no sentido de instituição, mas no sentido de próximos àqueles dias, o derramar do Espírito Santo. E lá em Atos diz, todos estes perseveravam unanimemente em oração. Todos estes, eles oravam. Nós temos um texto bem famoso, está ali, ó. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos capítulo 6 tem um lema. Surge uma questão entre as viúvas. Havia as viúvas de fala grega, esposas dos cristãos gregos e vice-versa. E as viúvas judaicas eram privilegiadas no contexto de suprir as necessidades. E a igreja clamou, e a igreja disse, quem vai cuidar? Aí os apóstolos, o apóstolo Pedro disse, olha, vocês aí, nomeiem 7 homens piedosos, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e cuidem dessa coisa, porque nós, os ministros, perseveraremos na doutrina e na oração. Surge de novo aquela pergunta, é mais importante doutrina ou oração? É mais importante oração ou palavra? Os dois são um conjunto. Os dois estão. Isso é equivalente a dizer qual que é a melhor asa do pássaro. Qual que é o melhor pneu da moto? Qual que é o seu olho melhor? O direito ou o esquerdo? Muito bem, aqui eu posso brincar e dizer que um cristão que vive um extremo e não vive o outro, ele é meramente uma pessoa que só funciona um lado do corpo. Muito bem, você é um cristão que só tem um olho, você é um cristão que só tem uma perna, que só tem um braço. Porque todo extremo, o pecado vem exatamente para desequilibrar. E quando nós negligenciamos os estatutos da palavra de Deus, nossa vida vira um constante desequilíbrio. Por isso esses extremos que eu relatei antes. Jesus, quando ascendeu aos céus, finalzinho do livro de Lucas, ele diz, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram. Por isso Atos 1,14 diz que eles estavam lá orando. E aí eles oraram 50 dias. Por isso Pentecoste quer dizer 50. 50 dias após Páscoa, após a morte e ressurreição de Jesus. Então ele ressuscita no domingo e ele diz, olha, eu vou ao céu, eu vou enviar um consolador, João 14, não vou deixar vocês órfãos. E eles vão. E lá em Atos capítulo 2 diz que quando eles oravam, desceu sobre eles o Espírito Santo. E veio sobre eles o poder. E aí eles incendiaram o mundo de verdade. Seria loucura ou erro dizer que sem oração não há poder no cristão? Estaria eu errado se eu dissesse que um cristão que não tem uma vida de oração, ele está fraco? Ele está vulnerável? Creio eu pelas escrituras que não, irmãos. Por que Jesus colocou a oração como fundamento? Por que Jesus diz, vocês têm que orar,
vocês vão orar para que vocês possam receber o Espírito Santo. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, e eu não quero questionar a vontade de Deus, Deus determinou em seu santo conselho que a oração seja a causa pela qual Ele age. Deus, em sua soberania, trabalha através da oração. Da oração.